esse método, né, de constelação, que não é nada diferente, digamos assim, mas que as pessoas talvez não deem muito, não fazem a conexão com a constelação do Bert Hellinger, que é xamânica, a constelação xamânica é Bert Hellinger na essência. E aí parece que ficou um pouco desconectado, parece que as pessoas não perceberam que é a mesma coisa, com uma outra linguagem, com outro aprofundamento, na verdade, ela é muito mais profunda, mas é Bert Hellinger. A prova disso é essa foto aqui. Essa foto do nosso amado, meu coração até dá um aperto, sabe? Um aperto bom, assim, do Bert Hellinger. Esse aqui é um grande amigo dele. Eu nem sei como não pronuncia, né? Tata Cachora, acho que é isso que fala, não sei. Daniela, bem-vinda as pessoas que estão entrando, super bem-vindos. Então, recados, né? Eu e a Bárbara nós estamos aqui 100% para entregar um pouquinho mais de um conteúdo que a gente normalmente não fala nas lives, a gente vai aprofundar um pouquinho hoje para cativar aqui um pouco o coração de vocês. Bem-vinda, Daniela, tudo bem? Tá de manga curta, onde você tá que tá calor aí? Eu tô em Uberlândia, né? Ah, Então, Ah, aqui tá um solzinho assim. À noite que faz um pouquinho de frio. Prazer, pessoal. vamos lá. Minas é sempre calor, né? é. Bom, Isso. mesmo na parte da montanha, né? Eu É. acho. Então, vamos lá. Bom, então já desliguei, já coloquei no silencioso aqui o meu WhatsApp, tudo para não atrapalhar. Então, eu e a Bárbara estamos 100% aqui com vocês. A Bárbara, ela foi a minha aluna da primeira turma de constelação que eu dei aula, faz sei lá quantos anos, 12 anos, não sei. 12, Constela, 12 de- anos. Constela 18, né? Acho que foi uns 12 anos atrás que ela foi a. Ficou 2 anos assim, ó. Quando você vai dar curso? Quando você vai. 2 anos? Eu falei, não sei, vou dar curso, não pensava nisso na época. E agora. Agora não, né? Há 12 anos atrás saiu a primeira turma. Agora, logo ontem, 12 anos? Ontem, 12 anos, a gente não se largou mais, né, querida? Sim. Pois é. É um amor, eu amo a Bárbara, assim. Hum. Encontro de almas. Como muitas queridas aqui, viu? Então vamos lá. Esse aqui é o Bert e o Tata. Eu vou arriscar pronunciar o sobrenome, Tata Cachora, não sei se é assim que fala, enfim. Aí, se você quiser falar um pouquinho deles, a Bárbara é PhD em Bert Hellinger, na biografia, tudo que ela ouve falar. Desde o começo conheci, né? Eu fui atrás, porque eu gosto muito de saber mais, e fui conhecer pessoas que conheceram o Bert Hellinger. Eu não tive o prazer de conhecer, porque quando eu estava na caminhada de ir para os workshops e comecei a carreira terapêutica mesmo, ele já não vinha mais para o Brasil, então eu acabei não conhecendo. Mas eu fui conhecendo pessoas que fazem parte da vida do Bert, que fizeram parte da vida do Bert, então eu fui pegando proximidade de ouvir histórias, né, de quem conviveu diretamente com ele. Então, desde então, eu nunca mais parei de estudar, e nunca mais parei de pesquisar, de me aprofundar, porque eu queria entender um pouco mais de quem ele era, sabe? Quem esse grande homem foi. Então, eu tenho, assim, que se quiserem perguntar sobre Bert, eu acho que eu consigo responder um pouco de cada coisa, sabe? Da vida, da infância, dos casamentos, dos workshops que ele fez, de como ele começou e tudo que ele trouxe para nós. Então, é o que eu falo, né? Eu falo para todo mundo isso. Que toda vez que eu tô me sentindo com alguma situação, eu vou e penso assim: o que Bert faria? Ou o que Bert falaria? De tão profundo que é a alma desse senhor, né? Dessa pessoa. Ele tinha um amor absurdo pelas pessoas, pelas crianças, por todas as pessoas. E eu me deparei com ele ter contato com esses índios. E foi mais de um, tá? Eu até peguei o livro aqui para mostrar. Então, esse é um. Teve outros que ele teve contato com outros xamãs. Esse é do México, o Tapa. Eu acho que é Tapa, né, gente? Não dá para saber. Tem um que ele fez aqui ó, com um nativo indígena no Canadá e outro na Rússia. Tudo isso aqui é em workshop dele, tá, gente? Aqui é em workshop no Canadá, aqui é na Rússia, com o xamã mongol. No Brasil, ele teve com várias tribos xamânicas, várias, onde ele recebeu homenagem, onde ele foi, inclusive, pedir, dizer sinto muito pelo que o homem branco fez com
as tribos e com a cultura e tudo que o homem branco fez com as medicinas xamânicas dos índios, né? Então, isso é algo que, numa conversa com o xamã que o Bert teve aqui no Amazonas, ele pergunta: qual é a maior dor que você tem conosco, os brancos? Ele fala: vocês tomaram de nós o que nós tínhamos de mais sagrado, que é a nossa medicina, e é o tabaco, gente. O que as pessoas fazem com o tabaco? O cigarro, e o cigarro mata pessoas, né? Então, para um nativo que utiliza o tabaco para a cura, que é dentro de uma questão que a gente vai falar para vocês, né? Como vem essas curas xamânicas, de rituais e tudo mais, o homem utilizou de ervas, utilizou de raízes para adoecer pessoas. Então, esse nativo era um pajé de uma tribo, disse que esse é o maior pecado, vamos dizer assim, que os brancos cometeram. E aí Bert disse para ele: eu sinto muito pelo que o meu povo fez com o de vocês. Então, isso é a grandeza de um homem, né, diante de uma nação, né, que os nativos estão em todos os lugares, né, não é só aqui no Brasil. E eu nem imaginava que ele tinha tanto contato assim, porque a gente não escuta isso na literatura por aí, tá? Se vocês forem pesquisar, não existe. Eles não Se der um falam. Google, vocês não acham isso. É muito raro achar, é muito assim, né? Essas passagens dele com essas pessoas. Eu não sei por qual motivo não foi falado, não sei dizer isso, mas não foi essa parte da história do Bert, ela é meio que perdida. A gente não tem tanto acesso assim. A so- Mas depois que ele morreu, a Sophie Hellinger trouxe isso, que é a esposa do Bert, para nós, num livro que ela homenageia o Bert. E aí eu comecei a adentrar mais profundamente nessa questão do Bert com o xamanismo. Por quê? A Elaine sempre fala muito do xamanismo, dos fractais de alma, da constelação apométrica. Eu comecei a ficar curiosa. E eu comecei a aprofundar nisso, para a gente ter uma base, né? Não é coisa da nossa cabeça doida. E eu consegui encontrar várias coisas a respeito e como tem uma união muito bonita de uma filosofia de vida com a outra. O xamanismo ele tem mais de 40 mil anos de existência, porque é o que era praticado pelos nativos. E o que a constelação traz de semelhante? A ancestralidade, né? Tudo, se vocês são consteladores ou fazem a prática da constelação, sabem que numa constelação a gente está sempre olhando para onde? Para os nossos ancestrais. Então aí traz uma similaridade entre as duas filosofias, a constelação e o xamanismo. E aí eu percebi que vários pontos também se interligam dentro do movimento da constelação familiar. Só que se a gente sai falando de uma forma descabida, parece que a gente está inventando a roda, né? Está inventando uma coisa. E não estamos inventando nada. Ah, A tudo gente bem. só está unindo algo que dá para trabalhar dentro de um consultório, dentro de uma constelação em grupo, online, onde seja, utilizando do xamanismo, da prática xamânica. E também não é nada místico, existe base em cima do xamanismo, né? O quanto ele ajuda numa cura por conta da vibração, a frequência do corpo. Então, isso a Elaine pode falar melhor para vocês. Então, essa é a junção que eu já pratico nas minhas sessões, a Elaine já pratica na dela. Como eu comecei a unir, eu percebi que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo dentro de um movimento de alma da pessoa. Você vai conectar com uma parte maior, né? Tem um resultado maior, tem algo mais, não vou nem dizer não é efetivo que seria, mas mais profundo do que a própria constelação pura, vamos dizer assim, né? Então não é que um é melhor que o outro, não. Essa eu percebi que quando eu agrego nos meus atendimentos e agrego na minha vida, gente, eu utilizo a constelação na minha vida. Eu percebi que a gente alcança um estado meditativo até, vamos dizer assim. E Bert, gente, meditava 5 vezes por dia. Ele 5 vezes era por dia. fora da curva. E aí, Fora da como curva. é que a gente descreve Bert? Eu lembro que num dos primeiros seminários, o primeiro seminário que eu estive com ele, nossa, vou sentar logo na frente, né? Fui chegando lá nas primeiras fileiras do palco. A hora que ele entrou, o meu coração disparou de um jeito. Era uma energia absurda. Eu não conseguia ficar perto. Perto, sim, nas primeiras fileiras. Eu não estava lá no palco. Eu fui indo para trás, fui sentando lá para trás, fui sentar no mezanino lá em cima, porque eu não conseguia de tão intensa que é a energia dele. Ele realmente é um xamã. Ele era um xamã. A força espiritual dele é inacreditável. Uhum. Inacreditável. Lembro num seminário que um terapeuta perguntou para ele, mas como é que o senhor sabe isso? Alguma coisa que ele falou lá na constelação, ele falou, não sei, eu senti, eu ouvi. Ele estava totalmente conectado.
E hoje aqui que a gente vê às vezes constelações meio encaixotadas assim, né? Em caixinhas com e às vezes não é aquela história daquela família, não se aplica àquela outra. Cada um é Uhum. um, cada um. O mesmo evento não causa o mesmo trauma nas pessoas, porque cada um tem uma genética, cada um tem uma resiliência, cada um tem uma história de vida. Então, a mesma história ancestral, a mesma guerra lá atrás, que aconteceu na ancestralidade, ela pode afetar diferentemente as pessoas da mesma família. Então, não existem regras. E o Bert deixou muito claro isso. Aí não sei por que começaram a falar aquelas falas decoradas, tudo. É. O que estão fazendo com a constelação? O que estão fazendo? Não é nada disso. Não é nada disso. É, E ele mesmo falava uma coisa assim, ó, ele falou isso eu posso falar com lugar de fala, gente. Ele falou assim, eu trouxe a constelação até aqui. Isso se transforma o tempo todo. Eu não sei como será lá na frente. Ele fala assim, qualquer um poderia ter visto o que eu vi. ele é muito. Tanto que ele não patenteou a constelação. A gente pode sair falando que é constelador, que não existe isso. O que ele fez foi reunir todos os conhecimentos dele, como Hellinger Ciência, e aí depois, quando ele trouxe as novas constelações, ele criou um outro nome, que é constelação Hellinger, né? Só para diferenciar da escultura familiar que já é praticada há muito tempo, que Bert conheceu com a Thea Schoenfelder e com a Virginia Satir, e com mais um casal nos Estados Unidos que já praticava constelação familiar, também utilizando do fenômeno, que isso é uma questão da psicogenealogia, então o fenômeno está em qualquer lugar. O Bert ele foi um pouquinho além, ele conseguiu trazer as ordens do amor em meditação. Ele participou dos workshops, né, como representante, e ele fala assim, ó, eu não sei o que se dá aqui, mas aqui está o futuro. Essa é uma frase clássica dele. E ele falou assim que ele nunca conseguia entender, enquanto ele era representante de constelação, o que, que era aquilo. E aí depois, quando ele conheceu Sophie Hellinger, que casou com ela, que ela já fazia Cosmic Power, que é a energia cósmica, é como se fosse uma imersão que você entra em estado meditativo, você entra em contato com a energia universal, com o fluido universal. Ele participou de mais 6 desses seminários com a Sophie, e ele trouxe uma nova fala, que ele conheceu o movimento do espírito. Ele saiu da constelação clássica, que é colocar pai, mãe, escolhe sua mãe, escolhe seu pai. Ele saiu dessa constelação e foi para as novas constelações familiares. E aí entra o movimento de alma que o Bert fala, que é o movimento do xamanismo, que é o movimento de alma ancestral, o primeiro que tem aqui na Terra. E xamã significa curador. Exatamente. É o curador. Então, Bert era um curador. Sim. Então, todos nós podemos ser xamãs. Porque nós, quando estamos facilitando a vida de alguém, estamos trabalhando com uma pessoa, ou até conversando com uma pessoa, se você começar a dar exemplos, ou começar a explicar um pouco, aquela pessoa não tinha aquela ideia. Muitas vezes ali é uma cura para aquela pessoa, uma conversa de uma informação que você traga para ela. Quando eu fazia workshop aberto antes da pandemia, reunia 60 pessoas, 50 pessoas, só de eu contar o que era, aprofundar um pouco nesse universo sistêmico, muita gente mandava mensagem para mim depois de 2 dias. Nossa, ouvi você falar, me trouxe uma cura de algo que eu carregava da infância. Eu nem lembro que a gente fala em workshop, né? Que você fala Não bastante lembro, coisa não. e tal. Então, isso é uma cura. A conversa, explicar, trazer um ponto de vista novo é uma cura para muitas pessoas. E o Bert, ele fazia muito isso. Eu lembrei agora do Sam Storch, o juiz que é constelador. Como que o Sam Storch começou, gente? Há 20 anos atrás, ele conheceu o Bert para trabalhar uma questão dele pessoal. Foi lá na Alemanha, participou de um workshop, voltou. Ele pensou assim: eu vou ver se isso aqui funciona aqui no meu. Na Aqui na minha. prática. Oi? Na prática. Na prática, porque ele era juiz lá de conciliação. Como que Avalie. ele constelava as pessoas? Ele não colocava nada, ele não fazia ainda a plateia, e nem usava bonequinho. Ele simplesmente conduzia de uma forma de conversa. Ele perguntava assim para os casais: o que traz vocês aqui hoje? O casal falava: o divórcio. O Sam dizia: não é o amor. E aí imagina o impacto do cara lá com a mulher divorciando, ouvir do juiz que era o amor. Aí ele trazia de uma forma sistêmica de fala, que é a hipnose ericksoniana, que é um dos cursos que Bert fez. Uhum. Ele via conduzindo só na conversa. Ele conseguiu 100% de conciliações. Quando ele bateu esse marco, ele começou a ser conhecido e aí ele abriu para público
a constelação em plateia, em grupo, ele pegava lá a quantidade que ele tinha de casos para ter a conciliação e convidava as pessoas para participar de um workshop aberto. E isso foi matéria do Fantástico em 2017. Daí para cá começou mil controvérsias. Por quê? Porque virou rádio peão, né? Virou uma rádio peão gigantesca. Então, assim, o que era desconhecido era mais no universo mais terapêutico, virou um negócio com Rede Globo. E aí aí começou a ter vários senões e porquê, e sim e não, e aí meio que deu uma desmascarada, vai descaracterizada, na verdade, no que é verdadeira constelação, que é o que a gente está falando aqui. É porque às vezes eu vejo assim as pessoas falando assim, constelação segundo Bert Hellinger. Eu fico pensando assim, o que que ele está querendo dizer? Ele está trazendo Então, aquelas cartas sistêmicas, ele está colocando pai e sim, mãe, como era lá há 50 anos atrás que Bert Hellinger fazia, não, 40, né? Não sei. Lá que em Bert 80, começou em 80. Depois que ele casou com a Sophie Helling, enquanto ele era casado com a Berta, era esse jeito mesmo, pai e mãe, era É. ancestral, puro. Então, a responsabilidade do meu ancestral não era você que se identificou com aquela dor. Depois que a Sophie entrou na vida dele, ele mudou totalmente. E aí parece que as pessoas ficaram assim, da fruta inteira, ficaram só com a casca e Uhum. não olharam a profundidade, né? Esse movimento do espírito mesmo, ele trouxe porque ele começou a olhar a constelação de forma diferente. Então, Exatamente. ele parou de colocar pai e mãe. Aí é o que eu aprendi com a Elaine, a causa. A Eu causa. ponho uma causa no campo. E aí tudo vai aparecer de uma forma lenta, é um movimento lento, que é a neurociência que a Elaine sempre fala. Isso é lento, é um movimento devagar. Você não vai ficar falando fala, fala, fala na pessoa que o movimento nem aconteceu ainda. Às vezes Exatamente. demora 15 minutos para o movimento emergir ali Eu da senti profundidade. isso. E é isso que vai no xamanismo, a constelação xamânica. Ai, peraí, que tá entrando um negócio aqui. Ok, isso. Desculpa. E é aí que vai na constelação xamânica. É a energia, é o sentir, é o se conectar com o campo energético das pessoas que estão ali, com o campo energético do planeta, do bairro, da situação, da tribo, de tudo que está envolvido naquele aspecto. E não somente a questão em si. Então, a constelação xamânica, ela não começa quando a pessoa, quando o constelador, quando aqui eles chamam de cachimbeiro, pajé, ouve a queixa. Não, começa quando ele se conecta com a energia da família. É totalmente diferente. E isso que o Bert já vinha praticando, provavelmente, quando ele entrou em contato com os xamãs, porque eu, quando comecei a constelar, e antes eu só assistia, participava, eu lembro de uma constelação em que um representante, eu estava assistindo só, não tinha sido chamada naquela constelação ainda, estava lá, eu estava assistindo, estava sentadinha ali, de repente o representante ele cai no chão e começa a tremer, mas parecia que estava convulsionando. Todo mundo parou, a consteladora me olhou, eu entendi que eu tinha que levantar, entrar no campo, eu entrei, ela só olhou para mim e não falou nada. E eu apliquei toques de neurociência para reorganizar o sistema nervoso. Foi intuitivo ali. Eu falei, e aí a pessoa foi acalmando, passou, ajudei a reorganizar o sistema nervoso, e aí a constelação continuou. Eu falei, nossa, por que que isso se misturou aqui, né? Aí depois eu cheguei para a consteladora e falei, o que que aconteceu? O que que foi isso? Ela falou, um acidente de carro. E essa pessoa que caiu no chão é o representante do único sobrevivente que está sentadinho ali assistindo a constelação. Então, o trauma estava no campo, o trauma fisiológico do corpo no campo. A constelação xamânica, ela vai, com os instrumentos, ela vai, o toque, o som, vibrando nas células e mexendo, desbloqueando. Ali eu usei neurociência. Eu achava que eu estava inventando a roda, né? Nossa, comecei a usar neurociência na constelação. Até o dia que eu vi uma foto do Bert abraçado com Peter Levine, que é meu professor de neurociência. Eu falei, como assim? Ele já sabe, ele já fazia antes, eu achando que eu que estava aqui inventando a roda. Ele já tinha contato com os xamãs, ó. Agora que a Sophie Hellinger está tornando isso público. Então as coisas.
é muito mais. A gente não tem noção, talvez, da profundidade Bert Hellinger. A gente está tendo agora a noção dessa profundidade. Nossa, eu Isso sou do apaixonada. Levine, isso do Peter Levine é bem legal, porque quando ele estava nesse workshop, foi numa fala que o Bert dizia assim, e também virou bastante polêmica na época, que ele fala assim para a pessoa que estava ali constelando, né? Volte para a Eritreia. Nem sei onde fica a Eritreia, tá, gente? Deve ser, sei lá, se Alemanha, se Bósnia, sei lá, o lugar. Quando ele fez e o Bert não falava assim, igual eu tô falando, né? Ele tinha uma fala já muito profunda, já acho que tocava, eu acho, na frequência, né, da pessoa, certeza que ele fazia isso. Aí o Peter Levine estava lá nesse dia. Aí o Peter Levine viu, depois dessa fala, da pronúncia dessa, foi uma fala de cura que Bert trouxe. Você tem que botar os pés na Eritreia, porque a mulher saiu de lá por conta da guerra e ela precisava retornar. Por quê? Imagina, saiu da guerra, deixou tudo para trás. Então ela tinha ansiedade, ela tinha um monte de sintomas de doença. Pânico. Peter Levine, quando terminou, aconteceu isso que a Elaine falou, aí o Peter Levine falou assim: eu vi o momento que o trauma de dentro do corpo dessa mulher Saiu. completou o vórtice. E saiu. Então, aí as falas de cura, que não é que a gente decora e fala, mas que tem as sensações corporais e são ditas porque respeitou o movimento daquela alma, aí sim ela efetua de fato a cura. Então, Imagina isso potencializado com os instrumentos que mexem na frequência da pessoa. Não precisa nem da fala. não. A constelação, ela tem um timing também, é porque a pessoa tem que sentir. Não Uhum. é assim, tem gente que faz constelação em 10 minutos. 1 hora, tempo cravado, acabou, e a pessoa ainda está aflorando, sai mal da constelação, porque está aflorando ainda um monte de coisa. Não deu tempo de processar. O sistema nervoso, ele é 7 vezes mais lento que o raciocínio, o sistema nervoso autônomo. Então, até metabolizar aquele cortisol, quando lembrou, o coração disparou, o cortisol foi no pico. Até metabolizar isso leva um tempo. E aí tem gente que faz constelação assim, ó, toque de caixa. E aí a pessoa às vezes fica ainda com caixinhas abertas. Então a gente precisa tomar muito. Eu lembro da Sofia num dos seminários falando assim: uma constelação é uma intervenção cirúrgica na alma de uma pessoa. É muito sério mexer com as dores, né? Com os traumas. Porque você tá lá guardadinho naquela caixinha, a gente vai abrir a caixinha de Pandora, né? Aí, se a gente não cuidar, já viu. É tão profundo que o movimento de constelação bem feito, bem conduzido, quando o facilitador ele entra mesmo no vazio e está conectado com aquele grupo, ele influi até 10 anos. É assim, Para as ver mudanças dentro, são, dentro da alma, né? as mudanças são nítidas, visíveis. Não é, espera. Sim, tem um tempo, tal, mas sente-se as mudanças vibracionais. As pessoas sentem. Ainda tem um negocinho. Sim, são várias camadas, né? Mas as mudanças são notórias. E o que, por exemplo, eu coloquei algumas coisas aqui, eu diferencia a constelação xamânica, vamos por uma doença. Na constelação antiga, recebe essa doença por amor, tá honrando na dor. Na xamânica, não. É um confronto energético. Alguma energia emocional, mental, espiritual, psíquica, não tá tá em confronto com a energia da família. Então, aí surge, por exemplo, uma doença, para que esse confronto seja entendido, processado. Então, não é a gente entende como uma divergência energética para curar e ressignificar algo dentro do sistema. Então, vamos supor, aquele que não consegue ver, né? Tornou-se, entre aspas, tem um problema de visão. Ele está disfuncional dentro do sistema. O que que ele não está querendo ver? Na constelação tradicional, na terapia tradicional, o que você não quer ver? Na xamânica, não. Por que que você precisa desenvolver novas formas de olhar? Sai da acusação, entra no papel de entendimento, entra numa proposta de que a pessoa precisa ser assimilada, entendida, entender por que que ele está representando aquele arquivo da família que não foi resolvido, que não foi assimilado, né? E não porque, o que que você não quer ver? Sai da energia de acusação. É totalmente diferente. Então, é trazer a causa do problema e não, já como muitas terapias, não só a constelação, trazem como acusação.
Isso é muito diferente. O que mais? Ah, falei já aqui, ó. O que você não quer ver? Na xamânica, não. Por que precisa desenvolver novas formas de enxergar sem os olhos? É muito mais amorosa, são posturas diferentes. A primeira postura acusa, a segunda ajuda a lidar com a situação. Você não pode reverter muitas coisas. Então, vamos ajudar a pessoa a lidar com a situação, porque assim, às vezes a gente traz a dor, traz a causa. Se a pessoa não entender o propósito e o aprendizado, ela fica no looping da dor. E aí a gente só piora. Como se a gente aflorasse a dor da pessoa, e aí ela faz o. Como é que ela vai ter. Às vezes ela não tem a resiliência para lidar com aquilo. E é nossa obrigação ajudar, instrumentalizar para que ela consiga lidar com a situação. A xamânica ajuda, não só a xamânica, a curativa também, ajuda a gente lidar com esse processo. E já falamos isso. Então, a doença não aconteceu porque a pessoa não se amava, não se cuidava, ou mesmo não queria lidar com a vida. Aconteceu para que um processo fosse ressignificado e restaurado em outro nível. É que está no instintual, está mais profundo, né? Então essa é a diferença, a profundidade de onde está dentro daquela pessoa, né? Ela coloca a atenção não em ouvir a queixa, mas ouvir os arquivos de energia. Essa é Uhum. a virada de chave fundamental. Qual é o arquivo de energia que essa pessoa está trazendo, que ela está conectada, seja com o ancestral, seja com a personalidade, seja com o fractal de alma dela, para que a gente consiga ressignificar os bloqueios, os traumas do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal, do inconsciente familiar, e não simplesmente, tá honrando na dor. Isso fica muito simples. Ele é muito maior do que isso, ele é muito mais profundo. Que acaba virando só cognitivo, né? Acho que esse que é o problema. Virou cognitivo, aí virou tipo uma frase pronta. Igual aquela oração. Faça a oração para despertar da vida 21 dias. Não adianta nada, gente, porque é aqui que está a oração. Ela tem que ser daqui. Tem que ser Então não vai daqui. adiantar eu ficar repetindo aquela oração todo dia, 21 dias, que eu vou tomar minha mãe e meu pai. Não é assim. Então, se está num processo mais profundo, você pode fazer oração todo dia até morrer. Não vai sair. Aquilo está, de repente, ainda dentro da pessoa. Num lugar que a pessoa nem imagina que tá. Ela não sabe, às vezes, É, né? é muito difícil a gente acessar sozinho as nossas dores, né? É, Porque difícil. precisa de ajuda terapêutica. Uhum. E aí, o que que o xamanismo traz? Traz animais de poder. Deixa a Bárbara falar um pouco mais de animais de poder, que ela é expert nisso. Temos bastante. São os arquétipos, a nossa força simbolicamente naquele animal. É para ficar mais fácil de entender. Nossa, eu tenho a força, eu tenho né? Eu estou conectada com a visão da águia, eu estou conectada com o poder intuitivo do urso, por exemplo. Ajuda a trazer algo que já é nosso. Não é nada Muito. viagem na maionese, não é nada disso. Nada disso. Você vai falar um pouquinho dos animais de poder? Posso falar. Os arquétipos, né? Que Jung já trazia esse nome, né? Que tudo que a gente utiliza, que é nosso, mas a gente não consegue enxergar, denomina-se arquétipo. Então tem arquétipo para tudo, símbolo. A nossa linguagem mais antiga são os símbolos. O símbolo, desde que começou as escritas, eram os desenhos rupestres nas pedras. Então, a nossa memória mais antiga são os símbolos e são os animais. Por quê? A gente convive com os animais desde que o mundo existe. Então, os animais, eles têm características individuais, né? Então, o urso tem a sua, a águia tem a sua, o búfalo tem, o lobo, o cavalo, a borboleta, todos têm características pessoais diante do seu instinto animal. Então, quando a gente fala de animais de poder, o que é para a gente consegue se relacionar pelo instinto animal que nós temos também. Então, o animal de poder, ele ajuda dentro do momento terapêutico, por quê? Às vezes eu preciso de um elemento, de uma força. Vou dar um exemplo. A águia, ela representa o mental, a intuição, ela voa, ela está sempre plana, olhando por cima.
E eu, de repente, estou numa situação da minha vida que eu não estou conseguindo enxergar algo fora do meu raciocínio lógico. Então, quando eu falo para a pessoa, se conecta com a águia, ou peço para que ela traga o animal de poder dela, isso eu vou ensinar para vocês como fazer. Aí você vai se conectar com o quê? Com a medicina da águia, que a gente chama, que é o instinto da águia, que ela tem de maior. Fora que a águia ela tem também um poder de transformação absurdo, de coragem, de força, de renovação. Então, de repente, você não consegue sair do lugar que você está. Ah, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de emprego, eu quero, sei lá, largar o meu casamento que não tá legal e eu não tenho essa visão da águia. Então, quando você se conecta com a força da águia, nessa medicina que a águia traz pelo seu arquétipo, é como se mexesse em alguma coisa dentro da pessoa, na alma dela, que ela ganha essa força que está faltando para ela. Se eu E, falar de até amanhã. e é dela mesma essa força, não é da águia, é simbólico, né? Aí, por exemplo, a gente fala da força do. Força do instinto, não. Força do instinto, a Bárbara falou aqui do animal de poder. Por exemplo, da personalidade. Ah, fulano tem uma personalidade reativa. Vamos entender a causa disso. Pode ser que essa personalidade ela esteja ligada a um aspecto ancestral lá atrás, que é uma personalidade múltipla, mas às vezes está na infância. E aí, muitas vezes na infância, a gente cria tantos bloqueios que a gente não lembra, apaga, bloqueia, não lembro nada da minha infância. Será? Né? Então, é aquela criança que cresceu no amor, ela desenvolve um tipo de personalidade. A criança, o adulto, né, que foi, que cresceu no medo, ele desenvolve uma personalidade reativa. E às vezes não tem ligação com ancestralidade. Pode ter também. E dentro disso, dentro dessa personalidade, desse comportamento, ó, o comportamento atua como guia, como um mentor, a gente tem aqui na roda xamânica 36, esses três buraquinhos aqui, são 36 pontos de bloqueio que surgiram. Pode ser intrauterino, infância, numa ligação ancestral. E a gente vai olhar para cada um desses pontos de bloqueio que o xamanismo conhece. Então a Uhum. gente consegue nos pensar, como é que o pessoal chama popularmente? Pensamentos centrais, não, pensamentos limitantes. O nome correto é pensamento central, porque você fica centralizado ali, tua vida centraliza naquilo, você não sai do cabresto, né? Pensamentos limitantes. A gente não sai disso. Por quê? Então, Porque enfim, né? fica no looping, porque criou alguns bloqueios. Esses bloqueios, eles podem estar na água, no campo emocional, pode estar ligado à sobrevivência, à matéria, gerando doenças, por exemplo. Pode estar ligado à força de viver, a força, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela perdeu a conexão com o elemento fogo. Não é o fogo, é o fogo interno, o que alimenta a vida, o ânimo para viver. Ou ela está ou ela está no excesso do mental, no ar, ou perdeu, ficou confusa, ficou desorientada, perdeu a conexão com o mental. A gente também traz os animais, as direções. O que que impede? Ela tem uma sequência, essa roda, né? Ela tem fases, ela tem significados de cada uma delas, para você chegar aqui, ó, no caminho dourado, que é o caminho espiritual. Então, são fases de desenvolvimento, cada um desses buraquinhos aqui, que são pontos, são pedras, na verdade, que os índios colocam no chão, né? E aqui é uma representação. Tem ainda um círculo externo, onde os participantes ficam. E é formado campos energéticos. Quem está fora ali não vai entrar no campo de dentro. Aquele campo interno, ele é altamente protegido. Ali ficam os sonhadores, que são os que captam o campo, os que tocam o tambor, os que se conectam com a energia, os que ajudam a limpar. Sentiu que a energia ficou densa? Defuma. Eu aqui, na online, o que que eu vou usar? Eu vou usar os elementos da geometria sagrada. No xamanismo, a gente vai usar os elementos xamânicos, que é a defumação, que são os instrumentos, né? Para ajudar a desbloquear, ou
ervas, no sentido de chás, para ajudar a desbloquear. Eu lembro uma constelação que era uma senhorinha que ela tinha tanta dor, mas tanta dor física e emocional, que o campo não abria. Eu falei, gente, a mulher veio aqui e o campo não abre. Não abre. O que que eu faço? E a filha dela foi uma aluna minha de um curso de constelação. Dei uma maraca para ela, que é um instrumento semelhante a esse, está guardadinho ali na caixa, não dá para pegar agora. Eu falei, toca um pouquinho aqui na direção do cardíaco da sua mãe. E aí eu me conectei com o campo. Conforme ela ia balançando, o som ia vibrando, e aí o campo começou a abrir, a mulher começou a chorar do nada, ninguém falou nada. Tava tudo tão guardadinho, tinha ali uma armadura no cardíaco dela, que não dá pra gente chegar a sacar rolha e falar, ó, vem cá que nós vamos olhar para tudo isso. Gente, tá doendo demais. Tá doendo demais. Então, os recursos xamânicos, eles vão ajudando a trazer elementos para que a constelação chegue de uma forma profunda, profunda. É lindíssimo demais, né? Então a gente vai aprender também tudo isso aqui e mais. Ixi, tem muito mais. A gente vai falar da dissolução dos arquivos emocionais com os instrumentos, dos minerais ou cristais de poder, da sustentação energética ali do planeta, com o pé no chão, na roda, quando é feita, na Terra, né? Aí a gente, hoje em dia, aqui em São Paulo, ou em Minas, ou no Paraná, tá, a gente faz, às vezes, bom, aí talvez vocês consigam fazer na Terra. Aqui a gente, no máximo, acho que é no Parque Ibirapuera e olha lá, né? Mas aí não. A gente vai ativar o tônus energético. Então, essa roda de cura, aqui é uma representação da roda que os índios mesmos usavam, são pontos de ativação e ampliação de poder. Elas não ficam, aliás, as rodas dos índios, elas estão em pontos específicos do planeta, que é o cruzamento da ressonância Schumann, dos pontos de cruzamento de ressonância Schumann. Eles não colocavam as rodas em lugares aleatórios. Hoje a gente aqui, infelizmente, a gente até pode medir ali a ressonância e ver que aquele é um ponto de poder, como por exemplo lá na Grécia, o oráculo de Delfos, né? Que na verdade era um ponto onde as pessoas tinham lá alucinações e viam, na verdade, saíam uns gases, né, por conta do vulcão e expandir a consciência. Então, ele era as pessoas, nossa, estou vendo isso, sentindo isso. Era um ponto de poder ali, um local de poder por conta das condições, não só geográficas, mas ali do vulcão, enfim, nem sei que nome dá para isso. Dos gases do vulcão. Dos gases do vulcão, é isso. Opa. Então, aqui a gente tem na roda, tanto na presencial no chão, o elemento fogo, que representa o espírito, tá? A leste, a iluminação, a clareza, o ar, os pensamentos, terra, os ancestrais, corpo físico. Então, a gente vai olhar aqui para a sobrevivência, para as questões de saúde, e água embaixo das emoções. E para ler, quero ver todas vocês, aí fica difícil aqui. Bom, aí a gente tem os animais, o que eles representam, a criança interior, por exemplo, no sul, a água, ó, água, cor vermelha, né? O norte, a gente tem o búfalo branco, porque essa aqui é uma roda dos índios Silks Dakota, tá? Representação, obviamente, né? Que representa aqui a sabedoria, ó, pensamento, intelecto, cor branca. No leste, a gente tem a águia, que traz a clareza, a iluminação, a espiritualidade, ó, que vai para o caminho espiritual, o caminho dourado. Tá? Deixa eu afastar um pouquinho para ver um pouco melhor. E é o caminho que você tem que traçar para chegar no caminho espiritual. E a gente tem o elemento fogo. Cadê? Ah, tá. Fogo de cor amarela. Falei de todos? Isso que você está falando agora, sabe o que eu lembrei? Nós temos os temperamentos. Você alguém já ouviu falar nos temperamentos? Cada ser humano tem um temperamento. Existe dentro dos temperamentos, né? A roda da cruz do mundo.
é exatamente parecido com essa sua, porque também traça, né? Os temperamentos têm a mesma, são traçados da mesma forma, a partir dos quatro elementos, das quatro direções, que Ai, tem a gente, ver com as estações da natureza. podia olhar isso, né? Eu tenho isso, eu dou esse curso, então eu até posso levar, me veio agora, de falar dele, porque me veio na cabeça, assim, sabe? Essa Sobre os aqui é nisso. por conta da antroposofia, né? Porque eu faço parte tudo. Então, assim, tem muito a ver. Então, você vê, a antroposofia é algo muito antigo, trazida por Steiner, que também era outro xamã, porque o cara trouxe tanta coisa, gente, que é surreal esse homem, e também lá daquelas bandas da Alemanha, né? Acho que deve ter alguma coisa lá, gente. Não queria entender o que tem naquela Alemanha. Tudo vem dali. É muito doido, né? Tudo vem daquele lugar. Quase Tudo tudo. dali. Quase tudo, quase tudo. Nossa, mas a maioria é dali, viu? Olha, dos que eu trabalho dali. Hammer, ele, mundo ali. Agora tá vindo do Brasil, né, gente? Olha nós É, aqui. é muito louco. E aí tem a correlação, os quatro caminhos, as quatro direções, os quatro temperamentos, que aí depois dá 12. É muito interessante, porque tem tudo a ver. A gente tá fazendo sentido tudo que a gente tá falando aqui? Tem dúvida, porque eu falo pra caramba também, gente. Duas geminianas aqui falando que, olha, Ah, eu fico dando aula aqui. duas. Vamos lá, a gente tem também os reatores energéticos, que são os objetos de poder, não só os instrumentos. Então, que é manipular, porque o objeto em si, ele não tem poder nenhum, né? Um objeto é um objeto. Agora, quando ele é manipulado pela energia do cachimbeiro, quem é o cachimbeiro? O pajé, o xamã, o terapeuta, no caso. São usados de uma forma ativa, são reatores energéticos. Eles imprimem uma força viva. Então, serão usados objetos. Às vezes a família traz uma fotografia, é um objeto de poder ali, usado na constelação, né? Ou tem casos que traz sei lá, uma roupa, um objeto da Já família, constelei, gente, já constelei. Sabe aqueles, como é que chama? Que tem a cruzinha aqui atrás? Escapulário. escapulário. É a energia da pessoa que está ali. Pois é. Meu, Objeto de cura, por exemplo, esse é um objeto de cura. Amplificam a energia, intensifica, direciona. Direciona o quê? As energias dos corpos sutis, corpo mental, corpo emocional, e permite acessar arquivos. Aí as pessoas falam assim: ah, registros acásticos. Isso mesmo. Existe só uma forma de acessar registro acástico? Não. Os xamãs já acessavam, não só os xamãs indígenas, mas os xamãs das tribos africanas, das tribos mongóis, enfim, já acessavam os registros, os arquivos acásticos. Os objetos, eles facilitam. Às vezes, assim, no toque do tambor, a pessoa entra naquela vibração e, tum, expande a consciência dela. Começa a vir imagens, palavras, sensações. E se o xamã ali, o terapeuta, o cachimbeiro, não souber lidar com aquilo, a pessoa sai pior. É muitas vezes o que acontece, por exemplo, nas constelações ou qualquer outra terapia, que as informações vêm, às vezes o terapeuta se assusta e não sabe o que fazer com aquela informação. E aí a pessoa sai pior, né? Então, acessar o registro acástico, os instrumentos vão ajudar e muito. Por que que eu estou falando isso? Eu lembro não era constelação, mas era assim, chama Resgate da Alma, feito por uma xamã. Então eu fui até o local, então eu deitei assim, ela invocou o espírito, não sei das quantas, da floresta, do tal, do xamã tal, e começou a bater o tambor. E eu comecei a trazer, vinha um monte de imagem, vinha um monte de imagem, um monte de imagem, um monte de memórias que estavam guardadinhas na minha caixinha de Pandora. E aí o meu coração, começou um monte de memória vindo, um monte de memória que eu não tinha consciência disso, né? E aí ela falou assim: bom, agora já passou, nós estamos no ano 2000 e não sei quanto. Passou já tudo isso. Eu saí de lá passando mal. Só essa informação de que, ó, já passou, tá? Ela aflorou e não processou, não trabalhou, não desidentificou cada história, não trouxe o aprendizado, não trouxe o propósito, ela só aflorou. E aí eu tive que fazer uma apometria para conseguir.
guardar, encaminhar, processar, tudo, porque eu não sabia nem direito o que era. Só vinha um monte de imagem, ela não parava com o tambor, um monte de imagem, um monte de imagem. E imagina quando as pessoas tomam, às vezes, alguma medicina, alguma raiz, e começa a aflorar questões que ela às vezes não dá conta de processar sozinha. Se tá no inconsciente é porque tem dor, né? E antigamente os pajés, eles tomavam um pouquinho da medicina para Olha aí. conseguir, só ele, não era só o pajé que tomava, não era a pessoa, para que o pajé conseguisse, às vezes estava muito difícil acessar aquela dor, estava muito guardada. O pajé tomava um pouquinho para conseguir expandir a consciência dele, para que ele enxergasse a dor, para entender, para que ele conseguisse trabalhar. Então hoje a gente tem uma, assim, sei lá que nome dá. Que era puro, era de um lugar que não era contaminado. Isso tudo, gente, faz muita diferença. Hoje o povo vende ayahuasca até para rave. Então o negócio virou tão marginalizado que é muito perigoso. Às vezes você acha que está fazendo um ritual sério, não é. Não é. Até para você comprar isso hoje, gente, comprar para quem trabalha com isso, né? É muito complicado. A pureza, de onde vem. Então hoje virou também, vamos todo mundo expandir a consciência, mas se não tiver direcionamento, não tiver um norte, Não, e tem pessoas que não podem. não é assim, não pode, com Ah, remédio não pode, com problema mental não pode, tem um monte de ou ser dependendo da dor que a pessoa tem. A gente não sabe o que vai vir, a gente não sabe o que está guardadinho na caixinha de Pandora de cada um de nós. Então tem que vir com muita parcimônia, tem que vir sendo moderado por um terapeuta, para que dê conta da pessoa processar, metabolizar tudo aquilo. Lembro de uma cliente que tinha 16 anos na época, o pai, coitado, levou a menina para tomar ayahuasca, a menina tinha 16 anos na época. A partir daquele dia ela começou a tomar remédio psiquiátrico. que é trauma, né? Depende do que acontece, se não Ela tem. acessou traumas que ela não deu conta de processar. Aqueles traumas assim, sabe, daqueles negócios de Babilônia, de matar as virgens para mandar não sei para onde, não sei o quê, aquelas coisas assim, ela não deu conta de processar aquilo, saiu fora da casinha. E isso não é xamanismo, tá, gente? Não sou contra, já fiz Exatamente. rituais disso, já fiz o uso para poder falar, eu tive que, né, experimentar e tudo mais, mas não foge do verdadeiro xamanismo. Foge. Não é xamanismo, Não isso é é só algo xamanismo. que criaram para, enfim, sei lá qual a finalidade, mas não é. Xamanismo é a filosofia, é o puro, é a ressonância. Eu uso em sessões, por exemplo, eu tenho só uma maraca, e nem todo mundo vai achar que eu sou doida, né? Às vezes eu tenho uma playlist, até posso falar para vocês qual que eu utilizo, que o som daquele tambor, se a pessoa tá, de repente, já tem pessoas que usaram droga e ficaram fora da casinha, me ligaram nos Estados Unidos, Bárbara, eu falei, só um minuto, bota ela na linha comigo, coloquei o som Música. da música e ela foi voltando. Porque a influência que tem um tambor bem ritmado é uma frequência com o nosso cardíaco. E Isso. aí vai para todo o nosso sistema. Ela vai aterrando, vai E o trazendo a cardíaco. de volta. Então, eu uso isso muitas vezes quando acontece situações nesse sentido. Ou a pessoa tomou um susto, ou a pessoa ficou muito aflita, agoniada. Na pandemia, então, gente, isso parecia de litro. Porque muita gente entrou no medo da morte, começou a reviver muitos traumas. Então, eu usava muito esse tipo na pandemia, né? Então, para mostrar que o nosso curso não é que a gente vai lá, ó, toma ayahuasca, não tem nada disso. Paga, amo tambor. Tambor é sensacional, Tem gente. tambor, tem maracas, tambor, tem um doce que a gente aprendeu lá na tribo Silks. Isso tem um doce, a gente vai, para quem estiver em São Paulo, vai comer esse doce. O Né? resto a gente pode dar a receita, que não tiver aqui em São Paulo, né? É um doce que eles comiam na beira da fogueira para ensinar os mais novos. Pode falar, Dani. Esse curso seu, ele vai ser online e presencial, é isso? Isso, isso. Quando que vai começar? Dia 15 e 16, as aulas online. Ah, E dia 30 a presencial. Dia 15 e 16 também vai ter essa roda aqui. Dia 30 é essa roda no chão, com as pessoas. sei, vai ser aí em São Paulo. Vai ser aqui em São Paulo, online, mas vai para todo mundo.
Online para todo mundo, onde que tiver. A gente já vai Não, fazer eu falo assim, porque você vai fazer o evento, né? De abertura, que vai ser o presencial, onde você vai fazer a roda, né? Você tá isso. falando. E aí você vai estar transmitindo online, né? E no dia 30 de junho é que você vai fazer a aula presencial. Isso, que é a roda presencial. Toda a teoria, toda a roda, ó, essa roda aqui, a gente vai fazer online, 15 e 16. Dia 30, essa roda, só que no chão, em São Paulo. Entendi. Já dá para você programar a passagem. E é tão longe Uberlândia. Perto, Quando que é? Quando que é? É dia 30 da que dia? sábado ou domingo? É sábado. Sábado? Tá. A gente já vai falar mais disso, já vamos falar mais. Tá fazendo sentido, gente? Tudo que a gente está falando aqui? Sim? Deixa eu ver mais aqui. Flávia tá aqui, Elvira. Espero que a Elvira tenha conseguido. Ela Esteja... tá respondendo, ela tá ouvindo. Ah, então tá bom. Playlist, Tá. Tá. Então, também existem pessoas de poder. Sabe aquelas pessoas que também são. Têm uma energia tão forte, mas tão forte, pode ser usado para o bem ou para o mal. Às vezes a pessoa seca a pimenteira. Ou ela é boa de reza, ela ajuda bens e a pessoa. São pessoas de poder. Bert Hellinger é uma pessoa de poder, com certeza. Deu sentar nas primeiras fileiras do palco, a hora que ele entrou, meu coração. E não aguentei a energia. Teve uma constelação nos auditórios assim que ele alugava, né? O hotel, tal, ficava assim, uma plateia de 1.000 pessoas. Teve um dia que ele falou assim: esse lado de cá os alemães, metade, assim, 500 pessoas. Do lado de cá, os judeus. Vamos constelar a Segunda Guerra. Gente, olha a quantidade de energia de pessoas ali numa dor tão grande. Eu falei assim, não tô, né? E ele tinha essa força de aguentar esse tranco. Teve um dia no meu seminário, tinha 60 pessoas, no dia seguinte eu precisei ficar deitadinha, assim, para me recompor. Só 60. Imagina ele ali com 1.000. A força desse homem. É uma pessoa de poder, por exemplo. Uhum. Né? É uma pessoa que entra em sintonia com a aura do campo da pessoa, que modula a energia. Sabe quando a pessoa chega e todo mundo se sente bem com a energia dela? Ela, pela vibração, ela modula a energia do campo. E também o contrário, se a pessoa tem essa força, mas ela modula para o negativo, todo mundo começa a se sentir mal, as pessoas começam a ficar irritadas, começa a... Modula também no mau sentido, se depende da vibração, né? A conexão e vibração de cada um. Isso é notório. Espero que no futuro todos nós possamos usar para o bem. Mas é que quanto a gente mais a gente se conhece, mais a gente tem capacidade de usar a nossa força, direcionar a nossa força, a nossa luz, a nossa energia para o bem do planeta. É o nosso magnetismo, né? Exatamente. Então, pessoas de cura, a gente já falou, tem essa grande plasticidade, profundo conhecimento técnico, então não adianta ter a energia e não saber o que fazer com aquilo, né? Da prática, tem a intenção de cura também, não é só trazer as dores e falar, ai, cadê o horário, gente? Acabou, tá? Já passou, estamos em 2024, já passou suas dores. Olha a Helenira, a mensagem dela. Deixa eu ver aqui. Faz sim sentido. Vê se você consegue ler tudo. Pode fazer sentido eu entrar no carro hoje, tocando música celta de tambor. Fiquei mal até agora e sou desconfortável. Faz, você deve ter acessado alguns arquivos. Celtas ainda, vocês não têm noção, gente. O quanto de contrato que existem, a gente fez, né? Para quem acredita, óbvio, que todo mundo acredita, né, em reencarnação aqui. O quanto teve contratos celtas lá, o quanto tem de situações que a gente ficou preso em memórias celtas. Lembrando que os contratos a gente faz com a nossa alma mesmo, né? A gente foi lá e fez com a nossa alma alguns contratos que. É, eu descobri que eu fiz 49 esses dias. Eu fiquei bem feliz com os meus Quantos? 49. Ah, que você teve consciência, né? Pode ser. Bom, brincadeira. Então, vamos trabalhar, vamos cuidar. Bastante, né, gente? 49 é muito contrato.
Por isso que a gente está aqui para ajudar os outros, porque senão a gente É nem detalhe de venda de alma. Falei, gente, que tanto vende alma. Que horror. Tá louco. fala assim que as pessoas vão pensar que hoje você não é mais a mesma pessoa, já. Eles dizem que quem é terapeuta e tem essa jornada muito altruísta é porque fez muita coisa ruim lá atrás com os outros, né? Então, por isso que nós está aqui hoje, ó, tudo. Não, mas não só médicos, né? Advogados, Eu não dentistas, entendi, porque eu gosto tanto de terapeutas. Entendeu o quê? eu gosto tanto de trabalhar com pessoas, gosto dessas filosofias de vida, adoro ajudar. Já entendi. Aí é tão gratificante. Nossa, preenche a alma. Para mim, preenche a alma. Eu não tem coisa assim, eu tenho zumbido no ouvido. Quando eu tô constelando, eu não ouço nada. O zumbido só quando tem alguma energia muito forte dá um tum, opa, mas eu entro num estado de é um silêncio na minha alma. Tem coisa melhor? Eu tô no meu propósito, não tenho dúvida Se disso. chama lugar do vazio, gente. Todo Lugar- mundo é constelador ou não? A Elenira eu sei que é, a Daniela também, a Marli também. É o lugar do vazio, esse aqui. Flávia estava aqui, sim, também. A Elvira não lembro, gente. Vamos lá. Bom, o local de poder a gente já falou, né? Aqueles pontos de ressonância são pontos naturais de poder do planeta, de captação de energia. A gente já falou sobre isso. Local de cura e de poder, né? Que a gente acessa essas energias também para trabalhar essas formas, pensamentos, sem a pressão energética. Imagina, constelar na pressão energética de uma cidade como São Paulo, que tem uma psicosfera extremamente densa. A gente precisa de proteção do campo. Eu protejo o campo, toda a constelação que eu vou entrar. Eu uso apometria, eu uso geometria sagrada. Os índios fazem também nas rodas as proteções dos campos ali para conseguir acessar. Isso lá no meio da floresta, longe de tudo. Imagina agora aqui, ó. E quando tem muitos participantes, eles também isolam a energia dos participantes para que isso não interfira na constelação daquela família. É um cuidado, é uma intervenção cirúrgica na alma. É como se estivesse pegando um bebezinho, no, sabe, assim, no colo, a dor daquela pessoa, isolando de todas as influências externas, para que a gente não se contamine por às vezes, a gente, numa constelação em grupo, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que o ego das pessoas, o mental das pessoas interfira. É muito sério isso, é muito sério. Eu parei de fazer workshop aberto por isso, porque eu tenho, o meu grupo de constelação é fechado, gente. É sempre as mesmas pessoas, é sempre o mesmo grupo. Eu já faço isso. Teve a pandemia, então eu tenho um grupo que está sempre comigo ali, toda terça-feira, é aquele grupo. Né? Eu parei de abrir, eu parei de. Eu tenho lá, vou constelar, minha filha vai constelar, é o mesmo grupo. Então, se vocês fazem em grupo, é um conselho que eu dou. Criem grupos. É muito importante, porque aí cria uma sinergia, a pessoa não vai mais para o lugar que não é, já está num outro momento. É, Eu, mas as pessoas do seu grupo, elas são bem especiais, são pessoas, assim, de uma conexão de alma muito grande também. Então, não é só o grupo de conhecidos, é um grupo que tem afinidade. sim, a gente tem já, é. Afinidades, inclusive, de propósitos, de elevação espiritual, inclusive, porque senão o seu grupo realmente é um grupo seleto, porque é complicado mesmo aqui, muito complicado, é difícil, E começou a ter muito isso, e muita gente, 60, 50, por mais que a gente desligue e faça tudo isso, para mim foi ficando muito cansativo. puxado. Não, era cada coisa que tinha que parar a constelação. Sim, sim, Eu tinha que parei parar. mais de uma vez constelação em grupo. Eu também. Parar para cuidar do representante ali, tudo. Mas talvez agora, se eu fizesse isso, não precisasse mais parar. Acho que eu vou testar, gente. Vamos ver. Bom, então assim, ó, o campo de proteção, aqui é da constelação curativa, que é o meu método, né? O acolhimento da dor. Quem participou da última constelação xamânica que eu fiz, tinha um bloqueio tão grande da menina, uma criança de 9 anos, assim, que não queria olhar para a dor, não queria olhar para a dor, não queria olhar para a dor. Eu tive todo esse trabalho aqui de acolhimento da dor, ler o inconsciente com neurociência, estabilizar as emoções com neurociência, identificar os vínculos para poder entrar na xamânica. Tudo isso eu tive que fazer. Senão, fiquei das 2 às 7 da noite. Uma pessoa. Senão não dá. Uma criança. Aqui a roda. Essa roda para as pessoas. Porque essa daqui recomendo bastante.
mas é feita por uma pessoa que tem uma ligação com o xamanismo. Demora mais de um ano para ficar pronta na época que eu fiz, faz alguns anos já. Então eu pensei, gente, como é que eu vou fazer para as pessoas que já querem constelar? Aqui está um rascunho da. Eu fiz isso e vou tentar. Vou ver, vou numa gráfica, vou ver como é que sai, imprimir redondinho, não quadrado, dessa forma, colocar numa plaquinha de MDF redondinha, e aí, se ficar bonitinha, né? Tentei aqui colocar o caminho dourado, e aí a gente também disponibiliza como um step, digamos assim, até vocês adquirirem essa daqui, porque essa aqui é feita em madeira, cravada, em relevo, tudo, né? Ela. Se alguém conhecer algum marceneiro, quiser distribuir pra gente, eu não sei se isso aqui tá patenteado também, né? Acho que não, né? Porque é dos índios. Enfim. Mas a gente vou disponibilizar essa daqui, ó, pro curso, tá? E já coloquei a numeração, porque eu fico o pedra um, 2, 3, entendeu? Porque não, a minha não tem numeração. É que a numeração já facilita, né? Facilita. Opa. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. Um minuto, deixa eu pegar a apostila para mostrar para vocês. Que tá lindíssima, lindíssima. Imprimi a apostila. Apostila da constelação xamânica. São 13 capítulos, então vai ficar tudo muito bonitinho, tudo organizado, de como funciona, todos os passos de como que a gente faz. Ó, o que a gente vai fazer, não, não nesse chão maravilhoso, mas no presencial é isso. É o caminho das 36 pedras. E aqui a gente tem o significado de cada uma delas, de como a gente trabalha isso. Tudo bonitinho. Bom, são 12 horas de aula ao vivo, 6 horas de aula presencial. Vamos tentar fazer ao vivo também. Vamos fazer ao vivo. Mas, de qualquer forma, a gente vai colocar lá algo para gravar. E se o som ficar ruim, a gente faz o áudio depois para poder ficar super, como se diz? Profissional. Profissional. A gente vai fazer num estúdio, então provavelmente o som vai ficar bom. Sim, o presencial, eu tô falando que não vai ser no estúdio, né? Por isso, às vezes, se não der para ouvir, a gente vai deixar gravado, vai deixar ao vivo e ao mesmo tempo vai gravar com dois equipamentos. Uhum. E aí a gente, como se diz, ficou ruim o áudio, a gente vai fazer o áudio de novo para a hora que subir para a plataforma, todo fica tudo perfeito para que tenha acesso. Porque o ao vivo, às vezes a pessoa lá falou, não sei o que, o outro lá não ouviu. Tem todas essas dinâmicas aqui. A gente está pensando em tudo isso. Para que a hora que for para a plataforma ela saia profissional. E aí vai ter acesso por um ano às aulas gravadas, teoria e prática, tanto a prática online com a roda, quanto a prática em grupo com as pedras. Eu tenho um baú com 36 pedras, eu quero ver como é que eu vou levar. Rapaz, a mudança falou assim: o que que tem aqui? Eu falei: um corpo. Foi tão pesado que era. Não, são 36 pedras mesmo, cada uma delas. Mas vamos lá, vamos que vamos. Tem material didático, que é o e-book, e a roda de cura. Certificado, assinado por mim e pela Bárbara. Bônus. Para as 3 primeiras pessoas que se inscreverem hoje, as 3 primeiras, vão ganhar o livro Constelação Curativa, que eu escrevi com muito amor e carinho, O Resgate dos Fractais de Alma, e uma mentoria, né, Bárbara? As 3 primeiras pessoas. A mentoria é comigo, tá? E aí entre em contato comigo e escolham qual mentoria vocês querem, Isso. tá? Porque acho que eles nem sabem o que eu faço aqui, né? Enfim, mas tem um portfólio de atendimento e de método meu que eu desenvolvi também. Então, a minha mentoria pode ser tanto eu quero fazer mentoria sobre constelação, quero fazer mentoria sobre o xamanismo, mentoria sobre PNL, pedagogia sistêmica, antroposofia, tem PNL. terapias, tá?
Ou a PNL na constelação, que eu adoro. Mentoria com a PNL que eu dou também, gente, PNL, quem quiser, olha, quem for constelador e quiser, eu sugiro a de PNL. É maravilhoso. Ajuda absurdamente, muda a vida da pessoa. É sensacional. E sem pressa de tempo, tá? Não é uma hora, a gente traça aí 2, 3 horas, 2 dias. Fiquem tranquilos que Os eu faço três uma coisa primeiros são os bonitinha. bônus, para os três primeiros se inscreverem hoje, né? Então, retomando, o curso vai ser no dia 15, 16 e 30. 15 e 16 online, 100% online, 30 para quem estiver fora online, para quem estiver em São Paulo, presencial. Ela é híbrida, né? Das 10h30 às 4h30 da tarde, para uma horinha para almoço. Para quem estiver longe, vai ter a receita do doce dos índios silks, para quem estiver presencial, além da receita, vai poder saborear. É um doce de abóbora exclusivo, com os ingredientes de lá. Bom, outros profissionais aqui de São Paulo cobram 36 mil reais um curso de constelação completo. Completo, que não tem xamanismo, que não tem astrologia sistêmica, que não tem a mentoria, que não tem a neurociência, que não tem a apometria. Então, 3.600 o módulo, né? O nosso, ele tá de 1.499 por 12 parcelas de R$ 100 ou 997 à vista. E aí, mandando os três primeiros, ainda recebem esses bônus aqui, que é o livro e a mentoria gratuita. Três primeiros. Esse valor a gente está disponibilizando e os bônus somente hoje.